O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para rezar esta Eucaristia que tanto nos tem a falar, né? Tantas coisas importantes. São 3 momentos. Primeiro momento, o Evangelho, que nós vamos praticamente nos debruçar sobre eles. Esta realidade que nos é dada, que nos é apresentada, esta ação de Deus que nos faz pessoas novas. Mas para que possamos ser pessoas novas, se faz necessário essa conversão. Veja que interessante, Pedro fala para Jesus numa conversa ali, estão juntos, e talvez Pedro deve ter tido uma desavença com alguém, não sei, né? Algum descontentamento, e chega nesta realidade, fala para Jesus, quase com uma ação oportuna, pega Jesus e fala: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? É interessante o fato dele se colocar nesta realidade, até 7 vezes. É interessante toda essa situação. Veja que o Senhor fala, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que ele quer dizer? Talvez aqui Pedro fala, qual é a forma do perdão que eu tenho que dar? Um perdão que tem prazo de validade? É esse que eu tenho que falar? Ou tem que ser aquele perdão até que me façam, não, o que eu quero? Não, Pedro, Jesus responde, não, Pedro, você tem que perdoar sempre. Ah, sempre é difícil. Aí Jesus conta
essa história. Não quer dizer que Pedro falou que perdoar é difícil. Essa fala foi minha. Perdoar é difícil. Né? E com certeza está no coração de muita gente. Aí ele fala assim, não, você tem que perdoar porque você me segue, Pedro. Você faz parte comigo. Aí ele conta essa parábola tão bonita, essa história tão assim cativante. Fala que tem um patrão e tem um empregado. Esse empregado está devendo uma enorme dívida e não tem como pagar. E o que ele faz? Né? Ele chega até o patrão, se coloca de joelhos e suplica, porque ele viu que a sua casa estava sendo destruída pela sua dívida, pelo seu pecado. E o que o patrão chega e faz? Não, o patrão olha para aquela realidade, olha para aquela dimensão de súplica. O patrão é misericordioso. Esse patrão aqui é o Senhor, né? Ele vai e perdoa toda a dívida. E perdoando toda a dívida, o que faz? Dá liberdade. Quando a gente perdoa, a gente fica num estado de liberdade. Nos é dada a liberdade, a alegria, a calma. E a gente vive. Só que esse homem, ele não tinha essa liberdade, adquirido essa liberdade para si, porque ele estava dentro de si com a ganância, pelo fato que sofreu pela primeira tortura. E quando encontra quem está devendo apenas 100 moedas, perto da fortuna dele não era nada, ele faz o quê? Ele vai vomitar toda aquela realidade que ele sofreu para aquele homem. Aquilo entristece a comunidade, os outros empregados. Quantas das vezes também, a gente, pela nossa realidade, a gente não consegue perdoar totalmente. E esse não perdoar machuca. Esse não perdoar afasta. Esse não perdoar mata. Por isso que quando ele volta, quando o próprio patrão pega e traz ele novamente para aquele tribunal, aquela realidade, diz, eu te perdoei, por que você não perdoou? Aí a gente lembra daquela máxima de Nosso Senhor, Deus perdoa tudo. Quem somos nós para não dar perdão? Agora, vem a gente pode até escutar isso, né? Padre, mas e se eu for lá e a pessoa não quiser nada, né? Não quiser me dar o perdão? É interessante o fato, você tem que perdoar, não porque o outro tem que te perdoar, você tem que perdoar porque você é de Cristo. Você tem que perdoar porque você é continuação desse evangelho. E se o outro não é, ainda não houve aquela alegria de uma vida nova na outra pessoa. Não houve a conversão. A conversão se dá nesse encontro de amor. Recordai, Senhor, da sua compaixão para comigo. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É interessante essa fala, porque Madre Teresa usa esse mesmo evangelho para explicar, Santa Teresa de Calcutá, para explicar aos cardeais, quando ela pregou um retiro para eles de um dia. Ela falou sobre a dimensão do Pai Nosso. Como que eu posso dizer para Deus, perdoa as minhas faltas, se eu não consigo perdoar a do meu irmão? Aí a gente pode parar um pouquinho, pensar, meditar e começar a dizer, Senhor, eu estou nessa escola do arrependimento, eu estou nessa escola da busca da conversão fraterna. Então, Senhor, me perdoa à medida que eu consiga perdoar o meu irmão. Olha que interessante, porque se a gente olhar bem na história, é como se hoje a gente encontrasse, talvez você não tenha essa experiência, mas talvez outro tenha, não sei. Mas se alguém nos fez mal, nos machucou, nos rasgou por dentro, está diante do Senhor e você atrás, e o Senhor olha de ladinho e fala assim, oi, como é que eu vou aplicar a justiça sobre esta pessoa? O que eu devo fazer? A justiça ou a misericórdia? O que essa pessoa que te fez mal merece? O que você diria ao Senhor? Pensa um pouquinho, hein? Pensa com carinho, pensa com o coração, não pensa com a razão, que com a razão a gente estraga tudo. Né? É difícil, gente, é desafiador até celebrar olhando para uma câmera e fazendo pergunta e não obtendo uma resposta audível, mas com certeza a resposta no coração. Se a gente fala assim, tem que aplicar a justiça sobre aquela pessoa. Não, Senhor, aplica a misericórdia. O Senhor vai dizer assim para a gente,
eu vou fazer com ele a mesma coisa que eu vou fazer contigo. Se eu aplicar a justiça sobre ele, aplicarei a justiça sobre você. Se eu aplicar a misericórdia sobre ele, aplicarei a misericórdia sobre ti também. Olha que interessante. Então, Senhor, nos conceda a graça do verdadeiro perdão. Um perdão que nos faz irmãos. Um perdão que reconstrói. Um perdão que nos dá a alegria de sermos pessoas novas para um mundo novo, para uma realidade nova. Nós queremos o novo, nós queremos a cura. Senhor, nos ensina a viver esse perdão. Tira a cólera, tira a ira, a raiva, o orgulho, que não nos deixa amar de verdade, não nos deixa ser felizes. Está até na oração eucarística para a criança segunda, se a gente pegar a oração eucarística para a criança segunda, está lá, Senhor, tira a maldade do coração da gente, que não nos deixa ser feliz. Tira essa maldade do coração, que não nos deixa amar o próximo. Nos dá essa alegria da pureza da alma, Senhor. Nos dá essa certeza de um Deus que nos dá a alegria da comunhão, e não da cisão, mas da comunhão. E nós buscamos a comunhão. Essa é a parte importante. Então hoje o Senhor nos ensina a perdoar sempre. Perdoar não, talvez porque o outro precisa do teu perdão, talvez o outro não queira. Mas perdoa, porque você precisa de paz. Essa é a parte importante. Eu falo sempre uma máxima, né, a máxima que a gente coloca, né, aqui na igreja, a gente expressa bastante ela, né, de Dom Helder Câmara, que vai falar uma coisa tão bonitinha, pegou de Dom Bosco também, essa máxima: tudo na vida vai te favorecer, tudo na vida te favorece. Então perdão te favorece. Quando você não se aborrece, quando você não deixa essa cólera tomar conta de você, porque se você deixa essa cólera tomar conta de você, ela será a tua história. Então, tudo na vida te favorece quando você não se aborrece e ainda agradece. Tudo na vida vem como presente para a conversão. Então, hoje, que o Senhor nos ensine essa graça de uma vida nova para sermos um mundo novo. Hoje nós também rezamos os nossos irmãos que alcançaram o céu, como disse no início da missa. Que importante rezá-los, porque não rezamos a morte. A morte não tem lugar para aquele que vence. Nós somos vitoriosos no Cristo, crucificado, ressuscitado. Então os nossos irmãos encontraram a certeza do céu, a graça do céu. E essa é a alegria dos santos, a alegria dos anjos. Nossos irmãos entraram na vida. E que a gente possa dizer: Senhor, nós te louvamos pela vida temporal. Eles viveram nessa terra, eles fizeram parte dessa história, e como foram importantes. Senhor, nós te damos graças, porque agora estão no céu, recebendo a coroa da vitória. Estão totalmente livres das amarras do corpo, celebrando o corpo glorioso no céu, deixando o que é corruptível na terra, para que a terra cumpra a sua missão. Ofertaram essa realidade, foram a sua oferta, mas alcançaram o céu. Nos dá saudade, sim, verdade. Nos deslacera o coração a separação, mas não a perda, porque não perdemos, ganhamos em Deus. Eles estão no céu, estão vivos no Senhor, e celebram também essa Eucaristia na graça do Eterno, né? Para que a gente possa ter força, né? Nós todos juntos, a família, a comunidade, juntos nesse mesmo mistério de fé. Que o Senhor conforte o coração dos familiares, que o Senhor também conforte os nossos corações, e que possamos ser firmes, para que um dia possamos nos encontrar todos no Cristo e celebrar essa vitória. Já assim o fazemos na Eucaristia, mas um dia poderemos fazer face a face. Que o Senhor faça descansar em paz os nossos irmãos. Hoje também nós louvamos a Deus a vida dos nossos irmãos que estão conosco, participando, rezando. Que alegria poder dizer do matrimônio. O matrimônio não é só a união de corpos. O matrimônio não é só contrato, porque o contrato se faz na maneira civil. O matrimônio é sacramento de vida. É quando um homem e uma mulher se desprendem das suas vontades para viver uma única realidade, o amor de Deus em meio. Esta é a ação. E há 25 anos atrás, o Senhor concedeu a eles esta alegria.
A alegria de poder dizer sim. Sim, Senhor. Não só a alegria de poder dizer sim um ao outro, mas poder dizer sim a Deus. Conte conosco. Nós queremos participar. Nos deixe participar da obra da tua criação. E assim se fez. E o Senhor deixou com que 2 rios se unissem e criasse força. O amor é como um rio. O rio nasce de fontes, e as fontes são os nossos pais. São fontes fortes, que nasceram 2 pequenos rios, que foram criando forma, corpo, estrutura, e se conheceram porque os afluentes se encontram. Mas não simplesmente para um entrar no outro e continuar sendo um rio só. Vocês formaram um belo rio chamado matrimônio. E esse rio tem um destino, o mar. O rio corre para o mar. Só que o rio tem que enfrentar as suas intempéries, os seus desafios. Se ele encontra uma barreira grande, ele não se separa, mas ele abre um braço, um delta, abraça aquela dificuldade e faz com que ela se transforme em realidade. Não uma realidade de dor. O rio nunca faz uma barreira se tornar dor. Ele se encontra lá na frente e aquilo que era impossível se tornou uma bela ilha dentro do seu leito, no qual ele pode irrigar e dar vida. A dificuldade se transforma em alegria. E quantas dificuldades se transformaram em alegria em vossas vidas? Não é verdade? Quantos caminhos, e o Senhor vai tirando a gente do nosso cantinho, vai levando a gente para cidades longínquas e tira da nossa família núcleo, tira da nossa história para fazer história. E o Senhor tirou vocês lá de Joinville para vir para cá, para São Paulo, nessa cidade, dentro dessa grande megalópole que é São Paulo, né? Estamos dentro de uma grande megalópole, dentro de uma cidade, e o Senhor fala, é ali que eu quero que vocês sejam amor de Deus, meu amor, continuação da minha história. Tudo é missão e é graça. Um rio encontra um abismo. Talvez para um rio ele fala, agora é o meu fim. Sair da nossa terra é quase dizer, agora é o nosso fim. O que será para frente? Se o rio não se lança penhasco abaixo, ele não chega no mar. Vocês se lançaram. E olha que é um penhasco enorme de Joinville para cá, né? Praticamente um cânion. E o que o Senhor faz? Os mais belos rios, mais fortes rios, têm as mais belas cascatas. E é tão lindo que o rio também traz um nome tão sublime, véu da noiva. Olha que beleza. As mais belas cascatas são véus de noivas, para dizer que o amor permanece. E a alegria continua. E vocês, gerando vidas, dando vidas, educando vidas, agora são chamados a testemunhar, até mesmo dentro de uma pandemia. Onde tudo parece que está destruído, Deus fala, não, eu estou no meio de vós. Onde, às vezes, até passou no coração de vocês, nós estamos sozinhos. Não estamos nem com os nossos filhos. Quanta gente está com vocês. Quanta gente reza por vocês. Talvez se todas essas pessoas que estão participando dessa Eucaristia estivessem nessa igreja, não teria lugar para todo mundo. Como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos dá a oportunidade de rezar o vosso matrimônio para que a gente se santifique. Na santidade do casal, toda a igreja é santificada. Que Deus os abençoe. E agora nós vamos abençoar as vossas alianças.